Boa tarde, boa noite, bom dia, para quem me ouve enquanto cuida da vida, lava uma louça, dobra uma roupa ou só quer descansar um pouco a cabeça. Meu nome é Raimunda, tenho 70 anos. Sou aposentada, mas passei a maior parte da vida na lida do babaçu, carregando cesto, subindo em árvore, rachando coco com machado. As mulheres aqui da feira me chamam de Dona Raimunda, porque até pouco tempo eu ainda vendia óleo de babaçu toda semana. Dizem que eu sou forte, mas a verdade é que a força, quando vem da dor, é mais parecida com silêncio do que com grito. Eu resolvi contar minha história agora, com essa idade, porque eu sei que tem muita mulher que viveu ou ainda vive um pedaço dela. Às vezes a gente escuta uma história que parece nossa, mesmo que os nomes sejam outros. E contar isso, mesmo com a voz embargada, é como acender uma lamparina no meio da escuridão. Se prepare para acompanhar mais uma história emocionante. E antes de começar, se inscreva aqui no canal. Isso me ajuda a continuar contando essas histórias e faz toda a diferença para que mais pessoas também possam ouvir. Eu nasci e cresci em um povoado chamado Resplandes, no interior do Maranhão. Era só mato, poeira e roçado. Muita gente nem sabia que existia. Só foi virar município em 1997, quando passaram a chamar de Fernando Falcão. Mas em 1968, quando essa parte da minha história começa, aquilo ali era um fim de mundo grudado em Barra do Corda. A gente morava numa casa de barro batido, com telha de palha e só um cômodo. Dormia todo mundo junto. Quando chovia, entrava água pela parede e fazia aquele cheiro de terra molhada subir forte, misturado com o cheiro de fumaça do fogão a lenha. Meu pai se chamava Agenor. Era um homem alto, seco, de poucas palavras e muitos vícios. Vivia na venda do Seu Arlindo, jogando baralho e bebendo cachaça. Chegava em casa com os olhos vermelhos e o hálito ardendo feito gasolina. Quando ele botava o pé na porta, a gente parava tudo. Até o silêncio parecia que segurava a respiração. Minha mãe, Candinha, era o contrário. Calada, miúda, a mão sempre cheirando a sabão de cinza. Eu via nos olhos dela que o corpo estava ali, mas a alma já tinha ido embora há tempos. A gente vivia de plantar milho, feijão e um pouco de mandioca. Tinha umas galinhas, 2 bodes e um cercado com porcos magros. Mas era pouco. O que sustentava mesmo era o roçado da minha mãe. E o que ela conseguia fazer com o quase nada que sobrava da bebida do meu pai. Eu, mesmo com 13 anos, já era mais velha do que devia. Acordava com o canto do galo, varria o terreiro, lavava roupa na beira do riacho e ajudava minha mãe no plantio. Quando dava, ainda cuidava dos meus irmãos. Josué, com 11 anos, já começava a endurecer igual meu pai. E Rosinha, a caçula, tinha 6. Era uma flor no meio do barro. Eu era mais mãe deles do que filha de alguém. Naquela época, não existia rádio em casa. A luz era lamparina mesmo. Quando a gente queria saber das coisas do mundo, tinha que escutar na venda, quando alguém voltava da cidade grande. Foi assim que a gente soube que os Estados Unidos ia mandar homem para a Lua. Coisa de americano, diziam. Alguns acreditavam, outros diziam que era invenção. Mas para a gente, tudo aquilo era só história. O que importava era saber se ia chover para plantar, se a farinha ia render, se ia ter comida para o outro dia. O medo, naquele lugar, não era só de onça ou cobra. O medo vinha de gente. E o nome que mais espalhava esse medo era Zacarias. Um homem que ninguém olhava nos olhos. Tinha perdido a mulher fazia tempo, e falavam que ele morava isolado, cercado de armas e silêncio. A boca pequena dizia que ele tinha matado um homem numa disputa por terra, mas ninguém nunca provou nada. Quando ele passava montado no cavalo preto, o povo calava, virava o rosto. Até as galinhas pareciam se esconder. Eu lembro bem de uma tarde em que Rosinha chorava porque queria doce. Eu não tinha nada para dar. Peguei um resto de rapadura dura e parti em 3. Dei um pedacinho para ela, um para o Josué, e fiquei com o menor. Quando coloquei na boca, meu pai chegou esbravejando porque queria pinga. Olhou para a rapadura e disse que a gente estava comendo escondido.
Tirou o cinto e veio para cima. Minha mãe se colocou na frente, mas ele empurrou ela com o braço como se fosse um pano. Aquilo me doeu mais que o tapa que veio depois. O tapa me acertou na cara. Mas o que ardeu mesmo foi ver o olhar da minha mãe, parado, como quem não se assusta mais. As noites eram longas. O lampião aceso deixava sombra dançando nas paredes. Josué roncava baixinho. Rosinha se agarrava em mim feito gato. E eu ficava ali, de olhos abertos, ouvindo o vento bater nas telhas, esperando meu pai chegar da venda. Quando chegava mais calmo, dormia no chão mesmo. Quando vinha furioso, a gente já sabia. Era noite sem sossego. Nessas horas eu tentava imaginar que estava em outro lugar. Um lugar onde eu tivesse nome, e não só função. Onde eu fosse alguém, e não só a filha mais velha que serve, limpa e obedece. A venda do seu Arlindo era o coração do povoado. Lá se comprava sal, querosene, fumo e fiado. Era onde o homem jogava, bebia e se achava dono do mundo. Meu pai era figura cativa. Deixava saco de arroz, rede, até a sela do cavalo como pagamento de jogo. Quando perdia tudo, vinha culpar o azar. E o azar era sempre a gente. Se tu não tivesse gasto tanto sabão, eu ainda tinha dinheiro, dizia para minha mãe. Como se lavar roupa fosse luxo. Eu não sabia ainda, naquela época, que o destino da minha vida já tinha começado a ser traçado numa daquelas noites de jogo. Naquele dia, meu pai voltou da venda calado, o rosto fechado, sem o cheiro forte de cachaça, o que era ainda mais estranho. Sentou em um tamborete, ficou afiando a faca no pano da calça, sem dizer uma palavra. Minha mãe passou por ele e nem perguntou se tinha comido. Abaixou os olhos e seguiu direto para o fundo do terreiro, onde foi recolher as roupas do varal. Ela não sabia o que tinha acontecido, mas eu vi no rosto dela que ela sentia. Sentia que alguma coisa ruim estava se armando. Nos dias que vieram depois, a casa ficou ainda mais silenciosa. Mas à noite, quando os meninos dormiam, eu escutava as brigas baixas entre minha mãe e meu pai. Ela dizia que ia fugir com a gente. Melhor morrer correndo do que ficar esperando ele vir buscar, ela sussurrava. Meu pai falava que se ela fizesse isso, a gente ia morrer tudo no mato, picado de cobra ou de fome. Dizia que ela era doida, que estava inventando coisa, que ninguém vinha buscar ninguém. Mas a voz dele tremia. Era assim que a gente sabia quando ele estava com medo. Numa dessas noites, acordei e vi minha mãe sentada no chão, encostada na parede de barro. Chorava quieta, com um pano cobrindo a boca para não acordar ninguém. Segurava uma camisa minha no colo, como se fosse boneca. Ela me viu, mas não disse nada. Só secou os olhos e me mandou de volta para a rede com um gesto da cabeça. Eu voltei. Mas não dormi mais. Eu percebi que algo muito errado tinha acontecido, mas não perguntei. Era melhor não saber. Melhor fingir que era só mais uma noite como as outras. Mas não era. Nada ali era como antes. E eu só fui entender isso quando, dias depois, um cavalo preto apareceu na entrada do terreno. Ele apareceu como quem vem buscar o que é seu por direito. Montado em um cavalo preto, o sol batendo forte na sela e no cano da espingarda que cruzava suas costas. Zacarias Moura não precisava gritar. Bastava sua presença para fazer o ar pesar. Ele parou bem no meio do terreiro. E por um momento, o tempo pareceu parar junto. Eu fiquei ali, imóvel, com a roupa limpa que minha mãe tinha escolhido para mim naquela manhã, sem saber que era meu vestido de partida. As galinhas correram para o mato. O cachorro se enfiou debaixo do jiral. E a única coisa que se ouviu foi o couro da sela rangendo quando ele desceu devagar do cavalo. Meu pai saiu da casa em silêncio. Olhava para o chão como quem tinha deixado de ser homem. Zacarias olhou para ele e depois para mim. Não precisou dizer palavra. Só fez um gesto com a cabeça, como quem confirma. É essa. Minha mãe, que até então estava dentro, apareceu correndo. Tinha farinha no avental e reza no olhar. Caiu de joelhos no meio do terreiro, bem na frente dele. Pediu com a voz trêmula, quase sem sair. Pelo amor de Deus, não leva minha filha. Leva o que quiser, mas ela não. Zacarias a encarou com frieza. Respondeu seco, sem levantar a voz. Se não for ela, vai você. Ela calou,
Os olhos dela tremeram. A boca tentou dizer mais alguma coisa, mas não conseguiu. Ficou ali, ainda ajoelhada, com as mãos espalmadas no chão. Meu pai, parado na porta, abaixou os olhos e não disse nada. Nem um pio, nem tentou, nem chorou. Ele só se escondeu em si mesmo. Foi aí que eu entendi. Entendi que ninguém ia me proteger. Que eu já tinha sido entregue antes mesmo do sol nascer. Zacarias deu mais um passo em minha direção. Me olhou como quem avalia um boi antes do abate. Tinha nos olhos aquela certeza de posse que só os homens perigosos carregam. E eu, mesmo com o coração disparando no peito, dei um passo para trás. Tentei achar um canto da casa, um abraço, qualquer coisa que me dissesse que aquilo não era real. Mas não havia para onde correr. Josué e Rosinha estavam ao lado da janela. Josué, com 11 anos, me encarava com os olhos cheios d'água, mas não chorava. Era raiva contida, dor engasgada. Rosinha tremia. A roupa dela estava manchada de farinha e suor. Tentava se esconder atrás do irmão, como se pressentisse que algo terrível estava acontecendo, mas sem entender o quê. Zacarias se virou para o cavalo, ajeitou as rédeas e falou comigo como se falasse com uma mula. Sobe. Não teve mais conversa. Ninguém disse nada. Só minha mãe continuava ajoelhada no chão, murmurando uma reza que mal se ouvia. Eu caminhei devagar, as pernas pesando feito chumbo. Cada passo era uma parte de mim que eu deixava para trás. Quando cheguei perto do cavalo, ele me deu impulso com a mão, me empurrou pela cintura. A sela estava quente, queimava as pernas. Me sentei como pude, segurando as laterais para não cair. Antes dele subir, ele olhou para o meu pai mais uma vez e disse algo que nunca saiu da minha cabeça. Dívida paga. Foi a última coisa que eu vi ali. O cavalo começou a andar. Eu não olhei para trás de novo. Tinha medo do que ia ver. Mas vi de relance Josué abraçando Rosinha com força. E minha mãe ainda no chão, imóvel. O vento batia no rosto e trazia o cheiro do nosso terreiro, do feijão no fogo, da farinha no chão batido. E aquilo tudo ia ficando para trás, como se nunca tivesse sido meu. Durante o caminho, Zacarias não falou nada. Só o som dos cascos cortando a terra e o canto dos passarinhos ao longe. A gente passou por um brejo seco, onde uma vez minha mãe tinha me mostrado uma trilha de tatu. A estrada era de barro duro, cheio de pedra. Cada solavanco do cavalo doía nas minhas costas e no meu orgulho. Eu não chorava. Não ainda. Era como se eu tivesse descolada do meu próprio corpo. A casa dele ficava em um descampado isolado. Um lugar cercado de mato alto, sem vizinhos. A casa era grande, feita de madeira antiga, daquelas que estalam sob o pé, mas não cedem fácil. Ficava em um terreno afastado, cercado por mato fechado e silêncio. Tinha 6 cômodos ao todo. O quarto dele ficava nos fundos, sempre trancado à chave quando ele saía. A cozinha era espaçosa, com fogão a lenha, uma mesa larga de madeira escura e um armário que ele mantinha fechado com cadeado. Na sala, havia tamboretes, uma rede armada e um banco grosso encostado na parede. Do lado oposto, havia um cômodo vazio, talvez antigo quarto de hóspedes, ou de alguém que já não estava mais ali. Era empoeirado, com uma porta sempre encostada, e me dava arrepios passar por ele. Num canto da casa, havia um quartinho pequeno, sem janela, que ele usava como depósito, ou castigo. Foi onde fiquei trancada da primeira vez. Escuro, abafado, cheirando a mofo e madeira úmida. Ele guardava ali mais que ferramentas. Era o lugar do silêncio forçado. Além disso, tinha um outro cômodo ainda, que ele chamava de paiol, onde trancava armas, munição e ferramentas de caça. Só ele entrava ali. O barulho do cadeado batendo toda a noite viraria parte do ritual. Do lado de fora, a varanda lateral dava vista para os currais, galinheiro e chiqueiro. O poço ficava mais afastado, junto da palhoça onde ele deixava o cavalo preso. Tudo organizado, limpo à maneira dele, como um império que ele governava sozinho.
Havia ordem naquele abandono, e era isso que mais me assustava. Quando chegamos, ele amarrou o cavalo, abriu a porta com um chute e mandou que eu entrasse. Eu sentei em um canto. Ele jogou um pano no chão e disse: "Vai dormir aí hoje. Amanhã tem serviço." Não perguntou meu nome. Não quis saber nada. Só deu ordens. E foi aí, naquela primeira noite, deitada no chão frio, ouvindo o barulho dos sapos do lado de fora, que eu finalmente chorei. Mas chorei em silêncio. Não para ele ouvir. Não para ninguém ouvir. Chorei para mim mesma, para dentro, como quem sangra sem mostrar o ferimento. Nos dias seguintes, fui entendendo o que tinha acontecido. Uma vizinha que apareceu para deixar uns ovos me olhou com pena. Depois sussurrou que meu pai tinha perdido tudo em um jogo. Disse que até o saco de arroz tinha sido apostado. E que no fim, ele me ofereceu para quitar a dívida com Zacarias. Eu não sabia o que sentir. Nojo, tristeza, raiva, tudo junto. O homem que devia me proteger me entregou como se eu fosse um traste velho. E Zacarias? Ele não me queria por amor, nem por necessidade. Queria pelo poder, pelo prazer de dizer que podia. E ali, naquele pedaço de chão seco, comecei a entender o tamanho da escuridão que ia precisar atravessar. No dia seguinte, o galo cantou cedo. Mas lá não tinha meus irmãos, nem cheiro de café, nem minha mãe varrendo com o chinelo arrastando no chão. O que tinha era Zacarias, parado na porta com um pedaço de pão seco na mão, me mandando levantar. "Aqui não tem moleza não. Quer comer? Tem que trabalhar." A voz dele era grossa e direta, como quem não via necessidade de explicar nada. Eu me levantei devagar, com o corpo doendo do chão duro e da cavalgada do dia anterior. A bata que minha mãe tinha me dado já estava suja de poeira e suor. Não tinha onde lavar, nem o que trocar. Ele apontou para o balde encostado na parede e mandou eu buscar água no poço. O caminho era longo, de barro vermelho, e o balde de lata batia na perna a cada passo. O sol ainda nem tinha subido direito, mas já dava para ver a extensão do mato que cercava a casa. Não havia vizinho. Não havia barulho de gente. Só o mugido dos bois ao longe e o vento empurrando as folhas. Voltei com o balde e ele mandou eu lavar o chão da varanda. Depois separar a lenha para o fogão, varrer o curral, jogar milho para as galinhas e limpar a casinha dos porcos. Tudo isso antes do meio-dia. Cada tarefa era dita com pressa e impaciência. Quando ele achava que eu estava demorando, me lançava aquele olhar torto, com as sobrancelhas franzidas e a mão encostando na correia do cinto. Ali, naquela casa, eu deixei de ser gente. Não me perguntaram se eu sabia fazer as coisas, se doía meu braço, se eu precisava descansar. Eu era só força de trabalho. Uma extensão da vontade dele. Na primeira semana, quase não comi. Ele dizia que comida era só para quem cumpria bem o serviço. Quando achava que eu não limpei direito o batente da porta, passava 2 dias sem me dar nada além de farinha com água. Se eu deixava uma roupa sem esfregar direito, me mandava dormir do lado de fora, no tamborete, com o sereno caindo. Tinha um riacho raso nos fundos do terreno, e era lá que eu lavava roupa, agachada na pedra, com a mão ralada do sabão de cinza, esfregando o pano e chorando por dentro. Tinha dia que o sol batia tão forte que eu achava que ia desmaiar, mas não podia parar. A voz dele ecoava sempre. Aqui, choro não resolve. Serviço é que justifica. Quando caía a noite, ele sentava na cadeira de palha e ficava afiando a faca, só pelo prazer do som. Eu, encolhida em um canto, me obrigava a não fechar os olhos até ele ir dormir. Tinha medo. Medo do que ele podia fazer. Medo do escuro. Medo de nunca mais sair dali. E o pior, medo de começar a esquecer quem eu era antes de tudo aquilo. O silêncio era o pior companheiro. Os dias passavam sem uma palavra amiga, sem um sorriso, sem uma lembrança de que eu era filha de alguém. Não ouvia mais o riso de Rosinha, nem a implicância de Josué. Não via mais minha mãe passando azeite no cabelo, nem sentia o cheiro do feijão no fogo.
O mundo tinha se reduzido àquela casa cinza, àquela terra rachada, àquela solidão sem fim. Tinha dias que eu encostava a cabeça no batente da porta e ficava tentando lembrar da minha infância. Lembrava do cheiro de manga verde, das brincadeiras com casca de coco, do dia que ganhei um laço azul da tia Nenzinha. Mas era tudo tão distante, tão abafado pelo medo, que eu me perguntava se tinha sido verdade mesmo, ou se minha cabeça estava inventando para me consolar. O tempo ali não era medido em horas. Era contado pelos castigos. Cada erro virava sentença. Uma vez deixei cair o pote de barro na hora de encher d'água. Ele quebrou no chão e espatifou. Zacarias apareceu do nada, segurou meu braço com força e gritou que se aquilo se repetisse, eu ia aprender na marra. Passei 3 dias sem comer. E ainda tive que catar caco por caco no chão, ajoelhada. Ele não me batia com frequência, mas bastava um olhar para eu saber que podia acontecer. E o mais cruel é que ele não precisava levantar a mão. O medo fazia o trabalho sozinho. Ele me olhava e eu me calava. Ele mandava e eu obedecia, porque ali não havia espaço para outra coisa. Às vezes eu pensava na minha mãe. Tentava imaginar o que ela estava sentindo. Se ela chorava por mim, se dormia agarrada na saia que eu deixei para trás. Mas logo vinha a culpa, porque eu também sentia raiva. Raiva dela não ter feito mais, não ter gritado, não ter me agarrado com força. Depois me lembrava do momento em que ela ajoelhou no terreiro e implorou. E aí a raiva virava tristeza. A verdade é que a gente estava presa do mesmo jeito, cada uma no seu tipo de cela. Uma noite, ouvi Zacarias conversando com alguém no terreiro. Era um tropeiro que tinha ido entregar sal e querosene. Falaram rápido, baixo. Quando ele entrou, jogou o saco de sal no chão e mandou eu guardar. O cheiro do sal grosso me lembrou da venda do seu Arlindo, e isso me trouxe uma pontada no peito. Aquela lembrança do mundo lá fora, mesmo que dura, parecia mais viva do que tudo o que eu vivia ali dentro. Os dias se arrastavam iguais. Acordar, trabalhar, calar. E à noite, quando deitava no chão, meu corpo todo doía. Mas o que mais doía era essa coisa que não tinha nome. Uma dor muda, que morava atrás dos olhos. Uma ausência de mim mesma. Não tinha espelho naquela casa. E isso, de certo modo, era simbólico. Eu já não sabia como era meu rosto. Já não lembrava da minha voz sem medo. Já não reconhecia meus próprios pensamentos. Era como se eu tivesse morrido por dentro, mas meu corpo continuasse obedecendo, respirando, servindo. Ali, no meio do mato, sem ninguém, sem notícia, sem esperança, eu só tinha uma certeza. Se um dia eu conseguisse sair dali, ninguém nunca mais ia me dizer o que eu valia. Nem homem, nem baralho, nem medo. Mas naquela altura, sair parecia coisa de sonho. E eu já não sonhava mais. Os dias se tornaram iguais. Tão iguais que eu já não sabia se era segunda ou sexta, se fazia 2 meses ou 2 anos que eu tinha chegado ali. O tempo não corria. Ele se arrastava. E cada manhã era um peso novo nas costas. Eu levantava com o som dos porcos no chiqueiro, descia até o poço, enchia os baldes, acendia o fogo, limpava o chão, lavava a roupa, cuidava das galinhas, varria o terreiro, cortava lenha. Tudo em silêncio, tudo sozinha. Zacarias quase não falava. Quando falava, era para mandar, para exigir, para repreender. Eu não podia errar. Se a carne salgada ficava muito tempo na água e desmanchava, ele se irritava. Se eu demorava no riacho lavando as roupas, ele aparecia atrás de mim, de repente, com aquele olhar que gelava na espinha. Nunca tive coragem de responder. Nem quando ele reclamava de algo que eu nem tinha feito. Eu só abaixava a cabeça, mordia o lábio e aceitava. Tinha vezes que ele saía de manhã e voltava só no fim do dia. A casa, nesses momentos, parecia respirar um pouco. Mas era um alívio perigoso, porque eu nunca sabia como ele voltaria. Teve um dia que ele chegou com a camisa manchada de sangue de boi e jogou a enxada em cima da mesa, gritando que se eu não tivesse deixado a panela no fogo baixo, o feijão tinha queimado. Eu nem tinha tocado no fogão aquele dia. Passei 2 dias trancada no quartinho dos fundos, sem luz, sem comida,
só com um copo d'água por dia. No escuro, eu encostava a testa na parede de tábua e tentava lembrar da voz da minha mãe, da risada da Rosinha, do jeito de Josué me cutucar quando queria implicar. Mas tudo parecia tão longe, tão apagado. O mundo ali fora continuava girando, mas para mim ele tinha parado. Eu era como uma planta esquecida em um vaso quebrado, nascendo em terra seca, sem ninguém para regar. Às vezes, quando o céu nublava e o vento soprava mais frio, eu sentia vontade de gritar, mas o grito morria na garganta. Porque eu sabia que ali, naquele mato todo, ninguém ia ouvir. E se ouvisse, talvez fingisse que não ouviu. O lugar era cercado por cerca de arame farpado e mato alto. Zacarias deixava a entrada principal fechada com uma corrente grossa. Tinha um cachorro bravo preso no fundo da casa, que latia feito louco quando ouvia barulho. Nunca vi ninguém aparecer. Nenhum vizinho, nenhum parente. Era como se o mundo inteiro tivesse esquecido que eu existia. Um dia, mexendo na gaveta da mesa da cozinha, achei uma folha de caderno dobrada com um pedaço de carvão. Não sei porquê, mas escondi aquilo em um buraco do chão, debaixo do fogão. Era só um papel em branco e um pedaço de carvão. Mas para mim era uma coisa minha. Um segredo. Algo que ele não sabia que eu tinha. E isso, por menor que fosse, me dava um fiapo de controle. Naquelas noites escuras, eu olhava para a porta e pensava: e se eu fugisse? Mas para onde? Nem sabia mais o caminho de volta. O mato era espesso, cheio de cobra, de bicho, e ele sempre dizia que se eu tentasse correr, ninguém ia me encontrar. Aqui no mato, quem corre, some, e quem some, ninguém procura. Foi numa manhã abafada, com o céu encoberto e o cheiro de chuva no ar, que eu vi alguém diferente pela primeira vez em muito tempo. Estava lavando os panos do curral, ajoelhada na lama, quando ouvi o som de cascos. Quando levantei a cabeça, vi um rapaz no lombo de um burro, parando na porteira. Ele desceu devagar, tirou o chapéu de couro e colocou sobre a sela. Era jovem, com o rosto queimado de sol, olhos escuros e sérios. Trazia um saco de estopa nas costas, amarrado com corda. Zacarias saiu de dentro de casa e foi até ele. Falaram alguma coisa que eu não consegui ouvir. O rapaz abriu o saco e tirou 2 pacotes. Sal grosso e querosene. Entregou calado. Enquanto Zacarias conferia o peso, o rapaz virou o rosto devagar e me olhou. Foi 1 segundo. 2, talvez. Mas foi o primeiro olhar que me viu de verdade desde que eu cheguei ali. Não teve sorriso, nem palavra. Mas foi diferente. Ele não me olhou como Zacarias olhava, nem como os homens da venda. Foi um olhar de quem se pergunta, de quem vê algo errado, mas ainda não sabe o quê. Zacarias mandou que eu levasse o saco para dentro. Quando passei por perto, o rapaz desviou o olhar, como se tivesse vergonha de estar ali. Zacarias comentou alguma coisa com ele, riu. O rapaz não respondeu. Só subiu de novo no burro e foi embora, devagar, sumindo na curva da cerca. Fiquei com aquilo na cabeça o resto do dia. Aquele olhar, aquela presença muda. Aquilo não era ajuda. Não era milagre. Mas era alguma coisa. Era uma lembrança de que o mundo lá fora ainda existia, que ainda tinha gente. Gente que olha diferente. Naquela noite, Zacarias dormiu mais cedo. E eu fiquei acordada por muito tempo, olhando para o teto. O barulho dos grilos era o mesmo. O vento ainda batia do mesmo jeito. Mas dentro de mim, alguma coisa tinha mudado. Porque mesmo sem saber, aquele rapaz tinha me lembrado de algo que eu quase tinha esquecido. Que eu era humana. Depois daquele primeiro olhar, ele voltou. Não veio sozinho. Era sempre com um homem mais velho. O pai, imaginei. Um tipo calado, de rosto marcado, chapéu de aba grossa e mãos sempre ocupadas com alguma corda ou saco de estopa. Eles traziam sal, querosene, às vezes carne seca. Chegavam cedo, descarregavam em silêncio. Enquanto o mais velho falava com Zacarias, o rapaz evitava qualquer palavra, mas me olhava. Sempre olhava.
Eu nunca sabia se aquilo era só curiosidade ou algo mais. Mas aquele olhar me fazia lembrar que eu ainda existia, que alguém me via. E aquilo já era demais para quem vivia cercada de nada. Na terceira visita, eu estava esfregando a varanda com sabão de cinza quando ele passou perto. Sem dizer nada, deixou um pano dobrado ao lado do meu balde. Foi rápido, sem barulho, como quem larga um trapo velho. Mas quando peguei o pano, senti o peso. Tinha um pedaço de pão dentro. E uma folha de caderno. Escondi aquilo como se fosse segredo de vida. Esperei a noite cair. Entrei no quartinho dos fundos, aquele mesmo onde já tinha sido trancada por castigo, e abri o papel. A letra era firme, meio torta, escrita com carvão. Qual seu nome de verdade? Aquilo me atravessou. Era só uma pergunta, mas parecia um grito. Fazia tempo que ninguém se importava com meu nome. Ali, eu era só um braço para carregar balde, uma mão para varrer chão, uma coisa que come e obedece. Peguei o mesmo papel, virei ao contrário e escrevi de volta com o carvão que eu guardava escondido na rachadura da parede. Raimunda, e você? Guardei comigo até a próxima visita. Quando eles vieram, enfiei o bilhete no fundo do saco de sal, entre as dobras, sem que ninguém visse. Meu coração batia na garganta. Zacarias nem olhou o saco. Só reclamou que o sal da última vez veio úmido. No mês seguinte, o rapaz voltou. Me entregou o saco de sal sem olhar muito. Mais tarde, quando abri, encontrei outro bilhete. E um caroço de manga. A letra era dele. Meu nome é Eloy, e o meu pai se chama Abílio. Você lembra do gosto disso? Respirei fundo. Aquilo doeu de lembrar. Doeu bonito. Lembrei do pé de manga lá de casa, do dia em que Rosinha caiu tentando subir. Do suco escorrendo no queixo, da mão melada. Escrevi de volta no mesmo papel. Lembro, nunca mais comi. Tem mais gosto que pão. Era pouco, mas era tudo. Aquilo virou minha âncora. Toda vez que eles vinham, meu peito se agitava como se fosse dia de festa. O mais velho, o pai dele, parecia perceber. Me olhava de canto, mas nunca dizia nada. Um dia me ofereceu um pedaço de carne seca direto da mão. Zacarias estava distraído, e eu aceitei rápido. O gesto não foi só de comida, foi de reconhecimento. Aquela troca de olhares, de pedaços de pão e de papel dobrado, virou meu jeito de lembrar que eu ainda era gente. Não era paixão, não era sonho. Era só um fio de esperança que me puxava devagar para fora do poço. E foi por isso que, quando Zacarias descobriu um dos bilhetes, tudo começou a desmoronar de novo. Não sei se foi o cheiro do papel queimado ou o descuido de dobrar mal demais, mas na sexta vez ele encontrou. Estava dentro do saco de sal, meio à mostra. O bilhete que eu tinha deixado, com uma resposta simples, sem ousadia, foi lido por ele em silêncio. Na hora eu percebi. Eu estava varrendo o chão da cozinha, e quando vi ele parado com o papel na mão, senti as pernas amolecerem. Ele leu 1, 2 vezes, depois olhou para mim como se eu fosse um bicho estranho dentro da própria casa. Dobrou o papel com calma, colocou no bolso e não disse uma palavra naquele instante. O silêncio dele foi pior que grito. A noite caiu como pedra. Ele não jantou. Sentou na cadeira de palha com a faca na mão, afiando a lâmina devagar, olhando fixo para o chão. Eu me fiz de muda, de invisível, mas sabia que o castigo vinha. E quando ele levantou da cadeira, o barulho da madeira estalando sob o pé dele pareceu um trovão dentro da casa. Entrou no quartinho dos fundos, o que ele usava para guardar tranqueira, e me trancar quando queria me apagar. Voltou com a cinta dobrada na mão. Parou na minha frente e disse: "Tá se engraçando com o tropeiro agora, é?" Antes que eu dissesse qualquer coisa, veio o primeiro golpe, nas costas. Eu me encolhi. Tentei me proteger com os braços, mas ele não parou. Não gritou, não esbravejou, só bateu, como quem cumpre uma tarefa. O couro quente cortava o ar, a dor queimava. Senti o gosto de sangue na boca. Depois, me arrastou até o quartinho. Jogou no chão. Trancou a porta. Ali dentro,
O escuro era mais espesso que o mato lá fora. Cheirava a mofo, a madeira velha e a abandono. A cada minuto minha cabeça rodava. A dor nas costas, nos braços, nas pernas latejava. Eu tentava respirar devagar para não gastar o pouco de força que me restava. A lembrança do bilhete queimava mais do que os vergões. E, estranhamente, foi essa lembrança que me manteve viva. Fiquei 2 dias ali dentro, sem água, sem comida, sem saber se o mundo ainda existia lá fora. Na madrugada do 2º dia, ouvi passos. A porta abriu. A luz do lampião me cegou. Ele me olhou de cima, jogou um pedaço de mandioca seca no chão e disse: "Fica esperta, que a próxima eu mato." Fechou a porta, trancou de novo. Eu encostei a testa na parede. E ali, pela primeira vez desde que cheguei naquela casa, eu desejei que ele me matasse mesmo. Porque viver daquele jeito não era viver, era definhar. Mas aí, no 3º dia, quando me soltou e mandou eu ir varrer o curral, uma coisa dentro de mim mudou. Não foi coragem, foi limite. Uma certeza muda de que, se eu não saísse dali, não ia sobrar nada de mim. E foi por isso que, mesmo sem saber como, comecei a pensar em fuga. Dias depois os tropeiros voltaram. Eu mal consegui levantar o rosto. Ainda doía. Por sorte Zacarias não estava, mas sabíamos que ele poderia chegar a qualquer momento, e por isso evitamos conversar. Eloy apenas veio andando até mim, olhou meu estado e deixou um saco de farinha no chão. Dentro do saco tinha um papel dobrado. Fingi que não vi. Só peguei o saco, levei para dentro e guardei como sempre. De noite abri o bilhete. Eu volto, mas não sozinho. Só isso, sem nenhuma explicação. Mas bastava. Eu guardei aquele bilhete como se fosse uma chave. E a partir dali, comecei a reparar melhor nos arredores. No tempo que Zacarias levava para ir até o paiol, na direção que ele tomava quando saía com o cavalo, em quantas voltas dava a corrente da porteira. Passei a ouvir melhor, a prestar atenção nas palavras, nos horários, nos barulhos. Cada detalhe virou pista. Porque eu sabia. Ele ia voltar. E quando voltasse, eu tinha que estar pronta. Depois daquele último bilhete, eu passei a viver como quem anda em campo minado. Cada passo dentro da casa, cada olhar que eu sentia nas costas, tudo parecia carregado de perigo. Zacarias já não era só vigilante. Ele era um bicho acuado, desconfiado, que pressentia que algo se movia fora do controle dele, e isso o deixava mais cruel. Durante dias ele não tirou os olhos de mim. Me seguia pela casa mesmo em silêncio. Às vezes, fingia dormir na rede, mas quando eu passava, ele abria um olho só para ver para onde eu ia. Começou a trancar até o balde do poço. Me mandava buscar a água, mas ficava ali na beira do terreiro, vigiando. A corrente da porteira passou a ter mais voltas, e a chave do cadeado do paiol agora vivia no bolso dele, como se fosse extensão do corpo. Mesmo assim, eu continuei fingindo. Fazia o serviço com a cabeça baixa, como se tivesse aceitado o castigo. Mas por dentro, tudo em mim fervia. Eu sabia que Eloy voltaria. E sabia que não voltaria de mãos vazias. Quando a carroça chegou, alguns dias depois, meu coração quase saiu pela boca. Era a mesma dupla de sempre. Eloy com olhos firmes e seu Abílio calado. Mas naquele dia, algo estava diferente. Eloy desceu mais sério, mais lento. Seu Abílio segurava firme a corda dos burros, mas os olhos dele varriam a casa como quem mede perigo. E Zacarias, como se já soubesse, apareceu na porta armado. A espingarda pendurada no ombro, o punho da faca à mostra na cintura. Eu saí da cozinha e me aproximei da varanda, só o suficiente para ver. Zacarias deu 2 passos e parou em frente a Eloy. Os dois se encararam. Foi um momento gelado, onde o tempo pareceu parar. Eu prendi a respiração, esperando o pior. Zacarias não gritou. Falou baixo, mas com veneno escorrendo na voz. Escuta aqui. Não é porque tu é filho de velho conhecido que vai ficar dando volta demais por aqui, não. Já trouxe o que tinha que trazer. Agora desembucha e vai embora.
Eloy não respondeu de imediato. Olhou para ele firme. Depois, com a voz seca, disse: "Tô só cumprindo entrega." Zacarias deu um passo a mais, ficando perto o bastante para que os dois sentissem o cheiro um do outro. Eu tremi de medo, mas Eloy não se mexeu. Ficou ali, parado, com o queixo erguido e os punhos fechados ao lado do corpo. Seu Abílio tentou amenizar, botou a mão no ombro do filho e falou baixo, algo que eu não entendi. Mas Zacarias já tinha dito o que queria. Se virou de volta para casa e cuspiu no chão antes de entrar. Naquela noite, o silêncio dentro da casa era como faca. O barulho da faca dele batendo na tábua, cortando carne, rangendo madeira, me dava náusea. Eu fui para a rede cedo, mas não dormi. Fiquei olhando para o teto, contando as frestas, ouvindo os grilos do lado de fora, esperando qualquer barulho. O medo não era só dele. Era de perder o pouco de esperança que eu tinha cultivado escondida ali dentro. No dia seguinte, achei um bilhete novo, escondido no fundo do saco de sal, dobrado tão pequeno que parecia um grão de feijão. Quando abri, só 2 palavras: "Que horas?" E foi aí que entendi. Eles estavam planejando. Não era só promessa. Não era só palavra. Era plano. Foi aí que comecei a montar tudo por dentro. Os dias em que ele saía mais cedo para o roçado. A hora em que ele dormia. A posição da rede. Percebi também que quando bebia muito, ele dormia sem calça. Costumava deixar a calça pendurada no gancho da sala. E a chave do paiol ficava no bolso. Essa poderia ser a oportunidade perfeita para a fuga. Passei 4 noites seguidas ensaiando na cabeça como seria. A hora de levantar. O jeito de andar pela casa sem fazer barulho. A direção do vento, que fazia o mato farfalhar e disfarçava os passos. A posição exata da janela do paiol. Percebi que ele dormia pesado depois do jantar. Que o cachorro só latia se ouvisse gente vindo da trilha da frente. Mas ficava quieto, se o barulho viesse pelos fundos. Talvez pelo barulho se misturar com o som do mato. Na tarde da quarta-feira, Zacarias voltou do roçado suado, reclamando das formigas e do calor, dizendo que iria passar o final de semana inteira bebendo para compensar a sede. Jantou uma cuia de mingau e se deitou na rede logo depois. Eu sabia que essa seria a minha oportunidade. Por sorte, ou pelo destino, seu Abílio passou por lá para entregar mais mercadorias no dia seguinte. Eu estava lavando roupa no riacho e, ao me ver, ele foi até lá com a desculpa de dar água para o burro. Ele não se aproximou muito para não chamar a atenção de Zacarias e falou baixinho para mim: "Raimunda, a trilha já está definida. Nós vamos te ajudar. Só precisamos saber quando." Foi a primeira vez que ele falou meu nome. Disse Raimunda, como quem diz o nome de alguém que quer proteger. Aquilo me deu um nó na garganta. Eu enxuguei as mãos no vestido e abaixei os olhos, como se estivesse só torcendo a roupa. Sem levantar a cabeça, sussurrei com a boca quase fechada, só o suficiente para o vento levar. "Ele vai beber no final de semana. Eu vou sair pelos fundos do paiol depois que ele dormir." Ele não disse nada, nem precisava. Fez um leve aceno com a cabeça e puxou o burro de volta para o caminho. Voltei para casa com os joelhos bambos. O chão parecia distante do meu corpo. Mas a cabeça não. A cabeça estava viva, acesa, decidida. Agora sim, a fuga tinha dia, tinha hora, tinha rumo. O final de semana chegou e Zacarias bebeu como prometeu. A primeira garrafa esvaziou ainda com o sol alto. E a segunda ele terminou enquanto o mingau ainda esfriava. Falava sozinho. Contava causos antigos que nem eu sabia se eram verdade. Depois caiu na rede com o corpo mole, roncando antes mesmo de apagar a lamparina da cozinha. Esperei. O ronco engrossou. A rede balançava só com o peso da respiração dele. Peguei a trouxinha que deixei escondida atrás do pilão. Um pano limpo, um pedaço de pão velho e a cruz de madeira da minha mãe. O resto da casa era silêncio. Fui até a sala tentando fazer o mínimo de barulho possível. A calça dele estava lá, pendurada no gancho. Enfiei a mão no bolso e achei a chave. Fria. Pesada. O metal cortava meu suor.
Atravessei a cozinha como quem carrega o mundo nas mãos. Destranquei o paiol e empurrei a porta devagar, que gemeu baixinho. O cheiro de palha úmida e rato velho me enjoou, mas não parei. A janela dos fundos abriu com facilidade, pois a tramela estava frouxa. Do lado de fora, o mato molhado me lambia as pernas, e a noite me engoliu. Eu não podia correr para não acabar alertando o cachorro, mas as minhas pernas se moviam numa velocidade que eu nunca mais consegui replicar. O chão escorregava, mas eu continuei. Atravessei o quintal, pulei a cerca dos fundos com a alma na boca. Meus pés nem doíam mais. O coração batia tão forte que parecia tambor de guerra. Quando alcancei o início da trilha, quase tropecei numa sombra agachada. Era Eloy. Estava ali. Me pegou pelo braço, firme mas sem força. Atrás dele, outro rapaz que eu nunca tinha visto. Cabeludo, moreno, chapéu baixo e espingarda nas costas. É João, meu primo, Eloy disse baixo. Ele conhece as veredas do mato melhor que ninguém. Eu só conseguia sentir com a cabeça. Estava sem ar, sem fala, mas com os olhos cheios de tudo. João deu um passo à frente, fez um gesto curto com a mão e começou a andar. Eloy me puxou com ele, e eu fui. Deixei a casa para trás sem olhar. Não podia. Ainda não. A gente entrou no mato fundo, e ali, entre espinhos e raízes, eu finalmente sentia o cheiro daquilo que eu já tinha quase esquecido. Liberdade. A gente entrou no mato como quem entra em outro mundo. Era noite de lua nova, e a escuridão era tão fechada que parecia tinta derramada no ar. Eu só via o que estava a meio palmo do meu rosto. O resto era som. Folhas sendo empurradas, galhos estalando, bichos pequenos se escondendo no matagal. E cheiro. Cheiro de terra molhada, de madeira viva, de suor. João Ponciano ia na frente, com o corpo inclinado e os olhos acesos. Ele conhecia o caminho como se tivesse nascido dentro da mata. Não falava muito, só virava de vez em quando e fazia sinal com a mão. Para abaixar, para parar, para desviar de alguma coisa. Eloy vinha logo atrás dele, me puxando pela mão quando o caminho afundava demais, me segurando pelo cotovelo quando eu tropeçava. Eu ia por último. Não por escolha, mas porque era onde eu cabia naquela fila de fuga. Meus pés descalços já sangravam nas primeiras curvas. Tinha espinho que grudava e não soltava. Tinha pedra fria e pontuda. Mas eu não podia parar, nem pensar em reclamar. O medo me empurrava para frente, feito vento nas costas. Medo de ser pega. Medo de voltar. O vestido velho grudava na minha pele, e a sacola de pano no ombro me batia na costela a cada passo. A cruz da minha mãe estava apertada no bolso do vestido, quase furando minha coxa, mas eu não tirava. Aquilo era o que me restava de oração. O mato parecia não ter fim. E mesmo assim, João caminhava como se soubesse exatamente onde estava. Às vezes ele parava, se agachava, cheirava a terra e depois apontava outro rumo. Era como se ele escutasse o chão. Eloy confiava nele com uma fé silenciosa. E eu me agarrava naquela confiança como quem segura em uma corda no meio de um rio. A cada passo, um susto. Um barulho no mato fazia meu coração disparar. Um galho que quebrava. Um sapo que pulava. O medo maior era o que a gente não via. Cobra. Zacarias. Um homem a cavalo com uma lanterna. Um estalo de espingarda no escuro. O tempo ali dentro era outro. Não dava para saber se era meia-noite ou 3 da manhã. Só o cansaço que aumentava. Minhas pernas já não obedeciam. O corpo todo tremia. A garganta ardia de sede e a barriga doía de fome. Mas eu seguia. Seguia com os pés no barro e os olhos grudados nas costas de Eloy. Até que a gente chegou numa clareira pequena. João parou de repente, apontou com a cabeça e sussurrou. É por ali. A entrada da grota. Depois a gente vira para o outro lado do morro. Mais 2 léguas. Foi a primeira vez que ele falou desde que saímos. A voz dele era baixa, seca, mas não era rude. Era de quem sabe que qualquer palavra pode ser escutada por mais do que deveria.
A gente passou pela tal grota. Um caminho mais fechado, com galhos baixos e raízes grossas saindo do chão. Eu quase caí umas 3 vezes. O vestido enganchava nos espinhos. A sacola rasgou em um canto, e a palma da minha mão abriu quando me apoiei em um tronco. Senti o sangue escorrer, mas não parei. Só fui parar quando ouvi uma voz feminina lá na frente. Não gritando, murmurando. Era como se falasse com alguém. Isso vai dar problema, João. Vai sobrar para nós. Quando me aproximei mais, vi a luz fraca de uma lamparina balançando. Uma mulher magra, de trança comprida, estava parada na porta de um casebre de barro com telhado de palha. O rosto dela era bonito, mas tenso, os olhos afiados, e quando me viu, não sorriu. Só apertou os lábios e cruzou os braços. Entra logo antes que alguém veja, ela disse, olhando para mim como se eu fosse uma febre prestes a contaminar tudo. Era Lidiane. O interior da casa era pequeno, com cheiro de fumaça e chão de barro batido. Um giral com uma esteira, umas cuias de madeira penduradas na parede e uma panela ainda quente no fogão de lenha. João fechou a porta e apagou a lamparina logo depois. A penumbra nos engoliu de novo. Vai descansar um pouco, Eloy cochichou para mim. A gente sai daqui antes do dia clarear. Só estamos esperando o caminho ficar seguro. Me sentei em um canto, encostada na parede. As pernas tremiam e os pés pareciam ter dobrado de tamanho. Quando olhei para a sola, vi sangue seco, barro, folhas grudadas, um corte profundo entre os dedos. Mas eu não chorei. Só encostei a cabeça no joelho e respirei. Era a primeira vez em anos que eu não ouvia a voz de Zacarias. Isso já era quase paz. Do outro lado do cômodo, Lidiane sussurrava com João. Eu não entendia tudo, mas ouvia trechos. Essa menina vai trazer desgraça. Tu sabe quem é o coronel? E se ele descobrir que a gente ajudou? João respondeu algo que eu não escutei. Eloy ficou quieto o tempo todo. Só me olhava. De vez em quando passava a mão no rosto como se afastasse mosquitos, mas era o nervoso. Eu quis agradecer, mas não consegui falar. Meu corpo doía demais. A mente ainda estava tentando aceitar que eu estava fora da casa. Que eu tinha saído. Que eu não estava morta. Horas depois, quando já não sabia se estava acordada ou dormindo com os olhos abertos, João acendeu a lamparina de novo. Era hora de seguir. Lidiane entregou um pedaço de pão duro e um punhado de farinha. Não olhou nos meus olhos, mas também não disse mais nada. Do lado de fora, o céu começava a mudar de cor. Ainda era noite, mas o ar já tinha cheiro de manhã. A gente andou por mais 1 hora sem parar, e foi então que eu vi, no alto de um barranco, entre as árvores finas, uma luz, uma lamparina acesa, uma casa de verdade, pequena, torta, mas viva, com janela e porta. Era o povoado vizinho. Ajoelhei sem pensar. As pernas simplesmente dobraram. Eu chorei baixinho. Não por tristeza, nem por medo, mas porque ali, pela primeira vez, o impossível parecia possível. Achei que fosse morrer de medo, mas morri foi de esperança. Aquela luz da lamparina acesa no povoado era o começo de tudo, que eu nem sabia se um dia teria. Mas não era ainda descanso, era só abrigo. João Ponciano nos deixou na beirada da estrada, antes do povoado. Disse que ia seguir por outro caminho, que era melhor assim, para não levantar poeira nem dar nome para ninguém. Agradeci com os olhos, porque a boca ainda não sabia falar nada que não fosse medo. Eloy segurou minha mão por um instante, como quem diz que estava tudo bem, mas nem ele tinha certeza disso. A gente ficou escondido o dia inteiro nos fundos da casa de uma mulher chamada Nenzinha, parente distante de seu Abílio. Era uma senhora pequena, magra, com o rosto cheio de rugas que pareciam costuras feitas pelo tempo. Não perguntou muita coisa. Só me trouxe um prato com arroz e um ovo frito, e disse que eu podia usar a água do tambor para me lavar. O primeiro banho que tomei fora daquela casa foi ali, com caneco e sabão de soda. A água era fria, mas parecia quente no meu peito. Quando a sujeira começou a escorrer pelo corpo, eu não chorei.
Mas quando a espuma levou junto a última poeira do terreiro de Zacarias, meu joelho dobrou sozinho. Fiquei ali agachada, com a testa encostada na borda do tambor, tentando lembrar quem eu era antes de tudo. Não consegui. Naquela noite, dormi numa esteira de palha no chão da cozinha. Nenzinha apagou a lamparina cedo e disse que a gente não podia fazer barulho. Disse também que não podia abrigar por muito tempo. Ela estava ajudando por consideração ao Abílio, mas não queria problema com o coronel nem com polícia. Eu entendi, até agradeci. Não com palavras, mas com silêncio obediente. No dia seguinte, bem antes do sol nascer, Eloy me levou até a carroça de novo. Seguimos por uma estrada de chão, sacolejando por horas até chegar em Presidente Dutra. Nunca tinha ido tão longe. Me senti como uma ave tirada da gaiola e solta no vento, mas ainda sem saber voar. O mundo era grande demais. Eu, pequena demais. A primeira coisa que Eloy fez quando chegamos foi me levar ao cartório. Queria registrar a denúncia, contar tudo, nome por nome. Eu estava com a roupa emprestada por Nenzinha e o rosto ainda inchado do sono mal dormido. Entrei naquele prédio com o coração na mão, como se fosse ali que minha vida ia mudar de vez. Mas o homem que nos atendeu mal olhou para mim. Disse que era assunto de família, que sem testemunha, sem lesão grave, sem documento, não podia fazer nada. Disse que se botasse o nome de Zacarias em um papel, o problema podia ser era nosso. Eloy insistiu. Eu fiquei quieta, olhando para o chão. No fim, saímos de lá com nada. Só o peso da decepção, que doía mais do que a ferida no pé. Eloy me perguntou se eu queria tentar em outro lugar. Eu disse que não. Não tinha mais força para bater em porta nenhuma. Só queria um canto onde pudesse respirar sem olhar para trás. Foi aí que ele falou da madrinha Anália. Uma mulher forte que morava nos fundos da cidade, em um terreno grande, cheio de plantas, galinha, quintal com ervas e cheiro de fumaça doce. Benzedeira, parteira, rezadeira de alma e de corpo. Conhecida por acolher quem precisava, mas com uma condição: só ficava quem estivesse disposto a recomeçar. Disse que ela era prima da avó dele, e que se alguém poderia me ajudar a sarar por dentro, era ela. Chegamos na casa dela no fim da tarde. A luz do céu estava laranja, e a fumaça do fogão saía lenta da chaminé. Madrinha Anália abriu a porta como se já soubesse. Me olhou de cima a baixo e não perguntou o nome. Disse apenas que eu parecia uma planta que tinha apanhado de muito sol e pouca água. E mandou entrar. O cheiro da casa dela me abraçou. Era mistura de incenso, chá de boldo e madeira antiga. Tinha santo na parede, vela acesa no canto e panela de barro no fogão. Um gato dormia no batente da porta dos fundos. Ela me deu um copo de suco de caju com açúcar mascavo e perguntou se eu sabia fazer mingau. Eu disse que sim. Ela respondeu que então eu já podia ficar. Nos primeiros dias, eu não falava muito. Só fazia o que ela mandava. Dormia no quartinho dos fundos, varria o terreiro, catava folha seca, ajudava a colher erva doce. O corpo ainda doía, mas a alma doía mais. Às vezes eu acordava assustada, achando que Zacarias estava na porta. Às vezes achava que ainda estava lá, presa. Mas aos poucos, as manhãs foram ficando menos pesadas. Madrinha Anália nunca me tratou como coitada. Também não me mimava. Um dia me perguntou se eu sabia quem eu era. Eu respondi que não sabia mais. Ela disse que era hora de aprender. Que o passado era meu, sim, mas não era tudo. Que eu podia ser outras coisas também. Teve uma noite em que eu comecei a chorar sozinha, enquanto lavava roupa. Ela chegou perto, sentou do meu lado e me contou que também já teve medo de homem com nome grande. Que também já se escondeu por trás de porta e chorou sem fazer barulho. Mas que um dia decidiu que não ia mais. Disse que coragem não era o que a gente sente, é o que a gente faz, mesmo tremendo por dentro. Com ela eu aprendi a fazer chá de tudo quanto é planta. Aprendi a amassar barro, a cuidar de galinha, a cortar cabelo com tesoura velha. Aos poucos, meu corpo foi voltando, e meu nome também. Comecei a andar com mais firmeza, a olhar no olho, a rir de vez em quando.
Eloy continuava por perto. Aparecia quase todo dia para ajudar com lenha, para trazer notícia, para olhar se estava tudo certo. Nunca me cobrou nada. Nunca me apressou. Um dia, me perguntou se eu queria que ele continuasse vindo. Eu disse que sim. Era a única certeza que eu tinha naquela época. O medo ainda morava comigo. Tinha noite em que o barulho do portão batendo me fazia pular da cama. Tinha dia em que eu ouvia passos na rua e pensava que era ele, Zacarias, vindo me buscar. Mas com o tempo, o medo virou só eco. Uma sombra longa que diminuía conforme a luz crescia. E a luz ali era a madrinha Anália, mulher que me ensinou a usar minhas próprias mãos para me levantar. Não encontrei justiça naquele cartório, mas a justiça, às vezes, vem por outros caminhos. Fazia pouco mais de 3 semanas que eu estava morando com madrinha Anália quando Eloy apareceu com o rosto estranho. Não era susto nem alegria. Era aquele tipo de expressão que a gente faz quando escuta uma coisa que ainda está tentando acreditar. Ele me chamou até o terreiro, onde ele costumava rachar lenha, e me falou de um jeito seco, como se cada palavra tivesse espinho. Disse que Zacarias tinha sido preso. Não por mim. Não por nada daquilo que eu vivi, mas por armas. Um arsenal inteiro dentro do paiol. Espingardas, cartuchos, munição escondida em fundo falso. Tudo encontrado pelo delegado Jandir, um homem novo na cidade que tinha começado a rondar os podres da região, sem pedir bênção para ninguém. Segundo Eloy, a denúncia partiu de outro canto. Um vizinho que teve a cerca derrubada e se sentiu ameaçado. Foi por isso que a polícia foi até lá. E quando entraram na casa, encontraram mais do que esperavam. Zacarias não resistiu à prisão. Nem podia. Já estava doente, fraco, andando com dificuldade. O povo dizia que era problema nos ossos, que o veneno da raiva estava corroendo ele por dentro. Foi levado direto para a cadeia de uma cidade maior, sem algazarra, sem advogado, sem protesto. Ninguém quis defender. Quando Eloy terminou de contar, eu fiquei muda. Olhei para o céu como se o ar fosse dizer o que eu devia sentir. Mas nada veio. Não senti vingança. Não senti vitória. Senti vazio. Um silêncio fundo dentro do peito. Como se algo tivesse sido arrancado, mas a dor ainda não tivesse percebido. Naquela noite, deitei mais cedo. E pensei nele. Não no Zacarias que eu conheci, mas naquele menino que talvez um dia tenha sido diferente. Que talvez tivesse tido chance de ser outro homem. Pensei se ele sentiu medo, se olhou para trás, se chorou, se chamou por alguém. Não por mim, mas por alguma lembrança que tivesse sobrado. Dias depois, a notícia da morte chegou com a mesma frieza. Zacarias morreu na cela, sem visita, sem velório, sem oração. Foi enterrado em um canto do cemitério municipal, com o nome errado na cruz e sem ninguém para carregar o caixão. Disseram que o corpo estava magro demais, pele e osso, e que os olhos estavam abertos na hora em que encontraram. As comadres da cidade começaram a falar. Diziam que o espírito dele ia assombrar o mato, que quem fosse pescar no rio depois do pôr do sol ia ouvir passos. Diziam também que a casa dele ficou abandonada, cheia de rato e mato alto, e que a porta do paiol vivia batendo mesmo sem vento. Mas entre as mulheres, o que se sentia mesmo era alívio. Um suspiro coletivo. Era como se o medo tivesse virado poeira. O nome dele, que antes ninguém ousava repetir, agora só era dito em cochicho. Como quem fala de um bicho que morreu de peste. Era o fim de uma era. O fim de um homem que se achava dono dos corpos, das vozes, das vontades. Madrinha Anália disse que a justiça não é sempre do jeito que a gente quer, mas que às vezes o mundo se ajeita mesmo sem nossa mão empurrando, que o mal se estraga por si só, como fruta bichada esquecida no sol. Depois disso, Eloy passou a aparecer mais tranquilo. Não era só por mim, eu percebia. Era o peso que tinha saído das costas dele também. Um peso que vinha do tempo do pai dele, daquelas alianças forçadas, das obrigações que amarravam os homens uns aos outros por medo, por dívida, por nome. Seu Abílio também começou a se abrir. Um dia, mandou recado dizendo que estava tentando se comunicar com minha mãe. Disse que ela ainda morava no mesmo lugar e que andava meio adoentada, mas que estava viva,
firme, esperando notícia minha sem saber se devia ter esperança ou luto. O nome da minha mãe me atravessou feito raio. Fazia tanto tempo que eu não ouvia, tanto tempo que não pensava nela com calma. Eu a deixei chorando no terreiro no dia em que fui levada. Nunca mais soube se ela me perdoou, se me esperou, se me amaldiçoou em silêncio. Agora, saber que ela ainda respirava era como ouvir que uma parte minha, há muito enterrada, ainda existia em algum canto. Eu quis escrever, mandar um bilhete, dizer que eu estava viva. Mas minha mão tremia só de pensar. Eloy entendeu. Disse que ia com calma, que ia preparar a conversa, que primeiro ia dizer que eu estava segura. Depois, que eu queria vê-la. Enquanto isso, a vida na casa da madrinha Anália continuava. As galinhas ciscavam no quintal, as panelas chiavam no fogão, e o cheiro de arruda e alecrim continuava a dominar os cantos. Mas algo dentro de mim começava a mudar. Eu já não me assustava com passos na rua. Já conseguia dormir sem acordar aos gritos. Comecei a andar até a feira com madrinha, a ajudar com os partos das vizinhas, a rezar no altar dela quando alguém batia à porta pedindo ajuda. Aos poucos, fui deixando de ser só sobrevivente. Comecei a ser mulher de novo, com vontades, com pensamento próprio, com memória e com futuro. E quando me sentei sozinha no banco de trás da casa, com um pano no colo e a faca de cozinha na mão, cortando folhas para remédio, me vi pela primeira vez inteira. Não curada, não esquecida, mas inteira. Como se cada pedaço tivesse voltado para o lugar. E entendi, ali naquele silêncio com cheiro de mato e fumaça, que era hora de voltar. Não para o lugar, mas para mim mesma. Voltar para aquele lugar foi como enfiar a mão em uma água escura, onde a gente não sabe o que vai tocar. Eu já não era mais a menina que saiu escondida, com o medo colado na sola do pé. Mas também não era a mulher pronta. Ainda doía. Ainda tremia. Mas agora eu tinha coragem o bastante para encarar. Eloy foi comigo até a entrada da vila. Disse que esperaria por perto, mas que o resto era meu. Era entre eu e ela. Caminhei devagar, com as mãos suadas, sentindo cada passo me puxar para trás. A cada árvore, a cada pedra, a lembrança voltava. O barulho do pilão, o cheiro de fumo, o som da voz da minha mãe chamando no terreiro. Quando dobrei a esquina do cercado, vi a casa, a mesma, só mais cansada. O reboco descascado, o telhado torto em alguns pontos, a cerca caída em um canto. Mas era ela, a casa onde tudo começou. Minha mãe estava sentada na sombra da mangueira, com um pano no colo e os olhos no vazio. Envelhecida, mais magra, mas ainda firme. Quando me viu, não se levantou. Também não sorriu. Só ficou me olhando, como se não soubesse se era sonho ou susto. Me aproximei devagar. Parei em frente a ela sem saber o que dizer. Ela olhou meu rosto por longos segundos e então esticou a mão, devagar, até encostar nos meus dedos. Disse apenas que eu estava viva. E que isso era o que importava. Nenhuma lágrima caiu naquele momento. Só o silêncio. Um silêncio cheio de palavra engolida, de culpa, de espera. Ela disse que meu pai não estava mais ali e me chamou para entrar, como se eu nunca tivesse saído. E eu entrei. A casa tinha o mesmo cheiro de sempre. Fumaça, terra, comida guardada. Mas agora misturado com solidão. Sentei na cadeira que foi da minha avó. Minha mãe me serviu café. Passou o açúcar com a mão trêmula. Disse que achou que nunca mais ia me ver. Eu disse que achei o mesmo. Depois conversamos sobre meu pai, e ela me contou que ele decidiu ir embora depois de uma briga porque chegou em casa bêbado. Depois dessa discussão, ele montou sua trouxa e foi embora da casa. Nunca mais voltou. Após horas de conversa, ficamos caladas, bebendo café frio, tentando costurar os anos com aquele instante. Rosinha foi quem rompeu o clima. Apareceu na porta com os cabelos presos em 2 tranças e os olhos vivos feito fogo novo. Quando me viu, arregalou os olhos, botou a mão na boca e correu para me abraçar. Me apertou como se fosse me colar de volta na vida dela.
Disse que tinha rezado por isso, que queria me ver, que tinha fé. Contou que agora ia começar a estudar, que queria ser professora, que não queria acabar como mamãe, presa em casa, cansada de viver. Eu escutava e via esperança nos olhos dela. Uma esperança que nem a vida dura tinha conseguido apagar. Mais tarde, Josué chegou. Veio da roça, suado, com os olhos escuros de quem não esqueceu. Quando me viu, não parou. Passou por mim como quem desvia de espinho. Não disse nada. Só jogou o chapéu em um canto e foi para o quarto. Senti o golpe. Não era raiva, era mágoa. E mágoa demora para desinchar. Minha mãe percebeu. Disse que ele sofreu muito. Que sentiu minha ausência como um abandono. Que achava que eu podia ter voltado antes. Eu não respondi. Como explicar para quem nunca foi levada? Como dizer que tem coisa que só se entende depois de muito tempo? Fiquei ali 3 dias. Dormi na esteira com Rosinha. Escutei as histórias novas. Lavei louça com minha mãe. Fui com ela buscar lenha, como nos tempos antigos. Os gestos começaram a dizer o que as palavras não conseguiam. Quando ela me deu uma toalha limpa sem dizer nada, eu entendi que era perdão. Quando ela deixou meu prato servido antes de todos, eu entendi que ainda era filha. No segundo dia, Eloy apareceu com uma sacola de pão doce. Sentou no terreiro, conversou com minha mãe como se sempre tivesse feito parte. Ela ainda olhava para ele com um pé atrás, mas já não fechava mais a cara. Ele me perguntou se eu queria ir ver o povoado novo. Eu disse que depois. Ainda não estava pronta para sair dali. Ainda tinha coisa para sentir. Foi Rosinha quem me contou do meu pai. Disse que ele tinha sido largado pela segunda mulher, que andava pelos bares da cidade pedindo pinga fiado. Que ninguém mais o levava a sério. Um velho sem nome. Sujo, com a roupa rasgada e o olhar perdido. Eu quis ver com os próprios olhos. No último dia, fui até a venda de onde diziam que ele aparecia. Esperei do outro lado da rua, debaixo da sombra. E vi. Era ele. Cambaleando, falando alto sozinho, com os pés rachados e a barba toda branca. Ninguém respondia. Ninguém oferecia nada. Era como se ele já tivesse morrido. Só o corpo esquecendo de parar. Senti um misto de coisa que nem sei nomear. Não era dó. Também não era ódio. Era uma pena fria. Um desgosto profundo. Uma parte de mim quis gritar. Outra quis chorar. Mas no fim, só virei as costas. Não precisava dizer nada. O tempo já tinha feito o serviço que eu jamais conseguiria fazer. Na volta para casa, passei pelo velho caminho onde eu e Josué brincávamos. Senti o cheiro do capim e da lama do açude. Ouvi o som das cigarras. Tudo igual. Tudo diferente. Naquela noite, antes de dormir, minha mãe me trouxe um cobertor. Me olhou nos olhos por um tempo e disse que sentia muito. Que não sabia como me proteger, que fez o que pôde. Eu segurei a mão dela e respondi que agora não importava mais o que foi feito ou deixado de fazer, que a gente estava ali, viva. Ela não respondeu, mas passou a mão no meu cabelo como quando eu era pequena. Foi ali que eu soube que o perdão não vem com palavras. Vem com olhar. Casar com Eloy no cartório de Barra do Corda foi mais simples do que eu tinha imaginado. E muito mais bonito do que eu jamais pensei que merecia. Ele chegou de camisa limpa, barba feita e um olhar de quem sabia o que estava fazendo. Eu fui com um vestido azul claro que a madrinha Anália ajudou a costurar. De tecido leve, mas com um bordado no punho que ela dizia ser proteção. A moça do cartório perguntou se eu queria trocar meu nome, e eu disse que não. Já tinham me tirado tanto. Meu nome não. Na saída, a gente não teve festa. Só uma tapioca com café numa banca da praça e um beijo rápido debaixo da sombra do pé de caju. Mas naquele beijo cabia tudo. Dor, esperança e um futuro do nosso jeito. Sem grito, sem promessa, sem medo. A vida começou ali. Começou no barro da beira da estrada, nos calos da mão, no cheiro de babaçu rachado no sol. Acordava cedo, amarrava o cabelo com um pedaço de fita
e caminhava até o mato com uma sacola de estopa nas costas. Aprendi a quebrar o coco com jeito, aproveitando cada pedaço. O óleo era vendido na feira, em garrafinha lavada de refrigerante. Era pouco, mas era meu. As outras mulheres cochichavam. Diziam que eu era aquela que fugiu com o homem. Algumas me olhavam atravessado, outras desviavam o rosto. Uma chegou a falar alto perto de mim, que hoje em dia qualquer uma pensa que pode ser gente. Respirei fundo. Me segurei no cabo do facão. Mas não respondi. Não precisava. Minha resposta estava nos meus pés firmes no chão. Eu era gente, sim, e não devia explicação para ninguém. Aos poucos, Eloy conseguiu juntar um dinheiro e comprou uma carroça usada. Reformou com as próprias mãos. Passou óleo na madeira, consertou os eixos e escreveu nossos nomes pequenos na lateral, E&R. Disse que não precisava mais de mais nada, que aquilo ali era liberdade. Com a carroça, a gente podia vender direto no povoado, levar mercadoria de um canto para outro, carregar lenha, juntar o que desse. Começamos a fazer nossos trajetos juntos, cada um puxando seu peso, mas com a certeza de que nenhum de nós estava mais sozinho. Às escondidas, comecei a guardar um dinheirinho em um pote de vidro escondido atrás da viga do telhado. Era para Rosinha. Queria ajudar nos estudos dela. Um dia ela disse que queria um vestido bonito para quando ela fosse se formar, daqueles rodados com laço nas costas. Ainda faltavam muitos anos para a formatura dela, mas eu disse que ia dar. Ela riu. Disse que não precisava. Mas eu precisava. Precisava mostrar para ela que sonho de menina pobre também tem direito de virar vestido. Josué ainda não falava muito comigo. Quando eu ia visitar minha mãe, ele fingia que estava ocupado, ia para o mato, ou ficava sentado em silêncio. Mas eu percebia os olhos dele me acompanhando. Um dia, vi que ele me observava descarregar a carroça. Eu fazia força puxando os sacos, e ele ali, parado. Vi que ele engoliu em seco. Depois virou as costas. Não disse nada. Mas eu senti. Aos poucos, o gelo rachava. Na feira, Lidiane continuava firme com seu olhar atravessado. Vendia farinha e sempre fazia questão de me ignorar. Quando passava por perto, falava mais alto do que precisava, rindo forçado com as outras. Mas não me afetava mais. Não era mais aquela menina assustada. Eu conhecia a força que tinha em mim. E conhecia também o medo disfarçado nos olhos dela. O medo do que a gente vira quando rompe corrente. Madrinha Anália dizia que mulher forte assusta muita gente, mas que não era para eu me dobrar. Que cada passo que eu dava com dignidade, mesmo em meio ao fuxico, era uma semente plantada para outra que viria depois. E eu acreditava, porque dentro de mim já não morava só dor. Tinha também raiz, tinha fruto. No final do mês, Eloy me perguntou se eu queria um rádio. Disse que era bom para escutar música, notícia, saber da vida. Eu disse que não. Que queria só mais um saco de babaçu e uma botina nova. Ele riu. Disse que mulher como eu não se acha 2 vezes no mundo. Eu respondi que ele era doido de me amar desse jeito. E ele disse que não. Que o amor não era doido, não. Era paciente. Foi nessa calma que ele me ensinou o que era amar sem cobrar. Sem esperar nada em troca. Só estando ali, de corpo inteiro. Eu nunca precisei pedir. Ele via, ele sabia. Quando meus ombros doíam, ele aquecia a água no fogão e massageava devagar. Quando minha cabeça pesava, ele falava menos. Quando eu sorria, ele sorria junto. E isso vale por uma vida inteira. Eu, que já tinha sido tratada como objeto, agora era tratada como gente. Como alguém que merece escolha, escuta, cuidado. Eloy não era perfeito. Tinha suas teimosias, suas ausências às vezes, mas nunca me feriu. Nunca me fez sentir menos. E nesse mundo, isso é mais do que muito. Hoje, olhando para trás, vejo que não foi o casamento no papel, nem a carroça, nem o dinheiro do babaçu que construíram minha vida. Foi a força que ficou. A força que me fez levantar da beira do poço, da rede amarrada na cozinha de Zacarias,
e me pôs de pé no mundo. E foi o amor de Eloy, calado, mas inteiro, que regou essa força todos os dias. Amor que não me pediu silêncio, nem submissão, que só me quis viva. Eloy me deu amor sem nunca me pedir nada. Isso vale por uma vida inteira. Às vezes eu sento na minha varanda e olho o céu do fim da tarde. O mesmo céu que me viu fugir, que me viu tremer, que me viu crescer. Agora ele é só bonito. Azul, sem nuvem, com aquele laranja escorrendo devagar atrás do mato. E eu fico ali, com a mão sobre a barriga já murcha dos anos, sentindo o tempo passar leve, como brisa. Tenho 70 anos. E ainda lembro de tudo. Cada cheiro, cada susto, cada vez que meu coração quase saiu pela boca. Mas também lembro do toque das mãos de Eloy quando me entregava um copo d'água sem falar nada. Lembro do riso escondido de Rosinha quando botava o vestido novo e rodava no quintal. E lembro do dia em que Josué chegou até mim, com o olhar duro, mas o corpo trêmulo. Era cedo ainda. Eu estava na cozinha preparando um chá. Rosinha tinha vindo passar o fim de semana e Josué veio com ela, dizendo que ia buscar uma encomenda na feira. Mas eu sabia que não era isso. Sabia que ele vinha por outro motivo. Ficamos os dois no terreiro, debaixo do pé de manga que Eloy tinha plantado. Ele ficou parado por um tempo. Depois falou. Disse que tinha passado a vida sem saber se me perdoava ou me esquecia. Que toda vez que ouvia meu nome, o peito dele queimava. Disse que se sentia traído, que achava que eu tinha fugido e deixado todo mundo para trás. Eu deixei ele falar. Porque dor guardada precisa sair. E depois, quando o silêncio veio, eu disse que não fugi. Eu escapei, que não deixei ninguém, que fui deixada, vendida, trocada como se não fosse gente. Que cada passo que eu dei na mata foi com o coração dividido entre viver e morrer. E que tudo o que fiz depois foi tentando costurar de volta os pedaços que me arrancaram. Ele chorou. Eu também. E quando ele segurou minha mão e disse, desculpa por não ter entendido, eu entendi que ali terminava um ciclo, que ele estava pronto para voltar a ser meu irmão. Não o menino calado que ficou na cozinha me olhando ir embora, mas o homem que agora cuidava da memória da nossa mãe, que cuidava da terra, que vinha até mim não com cobrança, mas com presença. Foi ele que preparou o túmulo da minha mãe. Colocou flores de verdade, lavou a pedra, plantou um pé de lavanda ali do lado. Disse que ela merecia mais, e eu concordei. Merecia ter vivido sem medo. Merecia ter me visto livre. Merecia saber que a filha que ela chorou não tinha sido enterrada com Zacarias, que tinha virado mulher inteira. Rosinha. Ah, Rosinha. Aquela menina sonhadora que dizia que queria estudar para não acabar como a mãe, virou professora. Anda de moto, tem a fala firme e os olhos sempre atentos. Me chama de mainha, às vezes, e diz que tudo que ela é começou comigo. Que foi o vestido da formatura, a ajuda nos cadernos, os bilhetes no correio, que fizeram ela acreditar que podia ser mais. Eu digo que não, que ela já era tudo aquilo. Só precisava de chão firme, mas no fundo, fico com o coração quente quando ela sorri daquele jeito que só ela tem. O mesmo de quando era menina e se escondia atrás da porta para ouvir conversa de adulto. A vida não foi fácil, mas foi minha. Trabalhei duro, fui chamada de muita coisa, desaforada, atrevida, mulher sem freio, mas nunca mais fui chamada de propriedade. Eloy partiu faz uns anos, silencioso como sempre foi. A doença chegou devagar, e ele foi se apagando como lamparina no fim da noite. Eu cuidei dele até o fim. Dei banho, preparei o último café, segurei a mão dele quando a respiração ficou fraca. E no último suspiro, ele me olhou como quem diz, foi bom. E foi. Não teve velório grande, nem reza comprida. Mas teve amor espalhado nos olhos de quem veio. Gente que ele ajudou. Gente que ele carregou de carroça. Gente que sabia que aquele homem tinha feito o bem sem precisar de plateia. Hoje ele mora aqui, na minha memória. Na cadeira que ainda balanço à noite.
no pano de prato que ele trouxe de uma feira longe, nas sementes que ele plantou no quintal e que viraram sombra. A comunidade também mudou. Depois da queda de Zacarias, o povo começou a respirar diferente. Não foi de uma vez. Mas as portas se abriram mais, as conversas ficaram menos sussurradas, as filhas passaram a ser ouvidas. As histórias de horror viraram lenda, e o medo, aquele que travava a garganta, virou só lembrança ruim. Ninguém mais fala o nome dele alto, e ninguém mais obedece um homem só porque ele berra. As casas têm rádio agora, as meninas têm caderno, e os homens... Bom, alguns ainda tentam ser o que eram, mas o tempo não deixa. O tempo tem força. Ele quebra a corrente sem fazer barulho. Eu fui tratada como moeda, como carne, como dívida. Mas hoje, eu sou voz. Minha história não é só minha. É de tantas, de todas, de quem foi silenciada, de quem apanhou calada, de quem foi chamada de mentirosa, de quem teve que fugir no escuro, sem sapato, com o medo colado nas costas. E se hoje eu falo, é porque sobrevivi. Não porque fui forte o tempo todo, mas porque não tive escolha, porque resistir foi a única saída, e porque amar, apesar de tudo, foi o que me salvou. A gente nunca volta a ser quem era antes da dor, mas a gente pode escolher quem quer ser depois dela. E eu escolhi ser raiz. Que nenhuma filha seja mais vendida. Que nenhuma mãe tenha que chorar no escuro sem saber se sua menina ainda respira. Que nenhuma mulher precise fugir sozinha para ser livre. Se essa história tocou o seu coração, eu te convido a se inscrever aqui no canal. É por aqui que eu e outras vozes contamos histórias que emocionam, que inspiram e que lembram a gente de uma coisa importante. Mesmo com toda a dor, a vida ainda pode surpreender com segundas chances e encontros que curam. Deixe seu like, compartilhe com alguém que você ama e me ajuda a fazer essa mensagem chegar a mais pessoas. A gente pode sim espalhar mais amor e esperança. Juntos. Se você passou por algo parecido ou conhece alguém que tem uma história de superação, deixa nos comentários. Vai ser uma honra dar voz à sua história.